Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing, como responder aos seus temas. E aqui temos um tema tipo Task 2, e é o tipo de tema que nós denominamos como sendo um tema que abrange os dois lados da mesma moeda. Em vídeos passados da nossa série, você já tem provavelmente visto, você já tenha visto um vídeo ou vídeos que abrangem o tipo mais comum de produção IELTS Writing Task 2, a dissertação IELTS Writing, que é o que nós denominamos de temas que pedem somente o seu lado da moeda, ou seja, ele não pede que você dê a sua opinião, mas também dê a opinião dos seus antagonistas e faça um contraste. Por exemplo, o tema, ele não está pedindo para que você dê as vantagens e desvantagens, o que é positivo e negativo sobre uma determinada situação. O tipo de tema mais comum que você tem no writing é um tema que pede somente o seu lado da moeda, ou seja, ele chega e fala, ok, qual é a sua opinião sobre isso? Até que ponto você concorda com isso? Não é? To what extent do you agree with this? E nós sempre sugerimos que você não vá além do que é pedido pelo tema para ter uma produção com alto custo-benefício, com você não indo além, errando neste além e ter este erro no além, fazendo você perder pontos. Agora, aqui nós temos um tema que efetivamente pede o que é vantagem e desvantagem, o que é positivo e negativo. E num contexto como esse, definitivamente precisamos de ser mais abrangentes nas nossas produções escritas. Caso contrário, não iremos expressar o contraste, que é o objetivo do exame em primeiro lugar, e por consequência não teremos uma pontuação tão boa como teríamos caso fizéssemos o que efetivamente o tema pede, tudo bem? Tendo isso em vista, vamos lá. Vejamos o tema que temos em mãos. Some think that the only way to reduce the amount of traffic in cities today is by reducing the need for people to travel from home to work, shopping, and education. Analyze the advantages and disadvantages of this approach. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Então aqui nós temos definitivamente uma situação onde que temos os dois lados da mesma moeda sendo pedidos, ou seja, analyze the advantages and disadvantages, não é? Tendo isso em vista, nós não podemos esquecer que mesmo considerando o fato de que nós temos que expressar todas as opiniões, ou pelo menos a opinião favorável e desfavorável sobre essa situação, nós temos que deixar desde o começo a nossa própria perspectiva clara, pois isso daqui é uma dissertação. Você, então, precisa de ser parcial na sua dissertação. Caso contrário, você vai ter uma análise, não uma dissertação. E, tudo bem, uma análise também é um ótimo tipo de texto, mas não é o que é esperado de você no IELTS. Portanto, muita atenção sobre este aspecto. Então, vamos ao começo. Vamos aqui começar, então, com o primeiro parágrafo. Quando você tem uma produção como essa, a primeira coisa que você tem que fazer é a paráfrase do tema. Ou seja, reescrever com suas próprias palavras o tema para que o leitor da sua produção possa saber sobre o que a sua dissertação é sobre. Caso contrário, se você já parta pelo pressuposto que o leitor, ou seja, o examinador, sabe o que o tema é sobre, você vai ter uma produção incompleta, não contextualizada e, por consequência, inferior. Portanto, sempre contextualize o leitor. Agora, você precisa de reescrever este tema para contextualizá-lo utilizando de palavras diferentes das palavras utilizadas no tema que a avaliação te deu. Caso contrário, você vai estar plagiando o vocabulário do tema. E isso definitivamente vai te fazer perder pontos, tudo bem? Então, muita atenção com relação a este aspecto. Depois de fazermos a paráfrase do tema, temos que dar a nossa opinião pessoal direta. A nossa opinião pessoal direta é nada mais nada menos do que o nosso posicionamento que temos que dar desde o começo. Porque lembre-se, você tem uma produção aqui que tem que ser parcial. Desde o começo você tem que deixar a sua perspectiva a mais clara possível. Agora, ela é direta porque não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma exemplificação. Ela é somente o seu posicionamento e ponto final. Porque este aprofundamento vai ser dado mais por você no corpo da sua dissertação. Tudo bem? Então vejamos aqui essa produção modelo. Urbanization has brought the term traffic congestion into existence. A school of thought believes that traffic can only be controlled by limiting daily commuters' need for travel. However, I'm not convinced that this is the only or the best way. And in this essay, I intend to show why. Então perceba que aqui você tem a contextualização acontecendo, ou seja, a paráfrase do tema, e aqui você tem a opinião pessoal direta dada. Então, muita atenção a ter esses dois componentes logo no primeiro parágrafo da sua produção. Depois, vamos ao próximo parágrafo.
Lembre-se, o exame tem como objetivo, caso o tema seja dois lados da mesma moeda, o objetivo dele é, em especial, verificar a sua capacidade de comunicar contraste de forma lógica. Porque você vai estar dando o seu posicionamento que é contrário ao posicionamento de alguém nessa situação, e você precisa de apresentar os dois lados da mesma moeda de uma forma clara e lógica. E não somente isso, mas depois, posteriormente, você precisa de indicar por que no seu lado, porque a sua opinião é a mais apropriada. Você tem que tentar convencer o leitor disso. Agora, você já no primeiro parágrafo deu o seu posicionamento. Por consequência, se no segundo parágrafo você continuar apertando na mesma tecla que é o seu posicionamento, você vai estar atrasando o que ele realmente quer ver de você, que é a sua capacidade de dar contraste, de expressar contraste. Tendo isso em vista, vamos ver aqui o que nós temos. Ou seja, o argumento alheio. E como que nós expressamos esse argumento alheio, estruturamos esse argumento alheio? Através do nosso famoso OJE, Opinião, Justificativa e Exemplificação, que é a nossa fórmula global para argumentação em inglês. Ou em qualquer língua também, isso daqui é universal, não é? Sugerimos você aplicar isso no speaking, mas também aplicamos isso aqui no writing, porque dissertação falada ou escrita é na prática a mesma coisa, você expressando a sua opinião e pronto. Então vejamos aqui. Reasons that substantiate the claim that the less frequently people travel in the city, the fewer traffic jams they create, requires deeper analysis. Citizens commute daily primarily for their study, business, job, shopping, and social needs. Some of these could be done from home through e-learning, online shopping, and work from home due to advancement of technology, and this could reduce traffic to a certain extent. To illustrate, a survey conducted by Australian Traffic Authority outlines that 75% of commuters in private cars travel for shopping, job, and education. And it is clear that if people can work from home, do online shopping, and enroll in online courses, traffic congestion would be reduced, if not solved. Então, definitivamente aqui temos um argumento sólido dado por parte das pessoas que efetivamente pensam que a única forma de resolvermos não é o problema das congestões, o problema do tráfego, é com, de fato, diminuição de possibilidade de pessoas irem para a rua, em primeiro lugar, através de utilização das ferramentas que a tecnologia moderna nos dá, como compras online, estudo online, dentre outros, não é? E aqui você tem isso estruturado de forma apropriada. Você tem a opinião, a justificativa e a simplificação dadas. Agora temos o terceiro parágrafo, ou o penúltimo parágrafo. O nosso terceiro parágrafo já tem que ser o nosso argumento. Aqui está sendo indicado o seu argumento, não é? Ou seja, aqui é o argumento que aprofunda o posicionamento inicial dado por você no primeiro parágrafo. É aqui que você indica o porquê que você acha, o que você disse no primeiro parágrafo. E também, idealmente, exemplifica. Então, aqui você também tem a fórmula OJE sendo aplicada. Só que ao invés de você estar aplicando para se referir a um argumento alheio, você está aplicando para se referir ao seu argumento e pronto. Tudo bem? Então, vejamos aqui. However, working from home is not permissible for a great number of professionals, such as nurses, doctors, police, and so on. Therefore, they must travel to and from their workplaces daily. Moreover, online learning cannot replace a classroom-based education system, and online shopping is yet to substitute the traditional shopping method. Thus, it is evident that controlling the necessity of travel for the day-to-day activities of citizens is not the only way to manage traffic problems. Improving public transportation, carpooling, and encouraging pedestrians and cyclists could be great solutions. Então, definitivamente aqui agora temos um argumento completo, totalmente conectado com a opinião pessoal dada logo aqui no primeiro parágrafo. E essa opinião aqui pessoal dada de forma direta no primeiro parágrafo pode ser interpretada como a espinha dorsal da sua argumentação, a espinha dorsal da sua dissertação. O segundo argumento, o segundo parágrafo aqui tem que ser um contraste a ela, e o seu terceiro parágrafo tem que ser um aprofundamento dela. É tudo relacionado a ela, para que a sua produção como um todo faça sentido, não é? E agora temos aqui o último parágrafo, que é o nosso parágrafo conclusivo. Conclusão. A nossa conclusão, primeiro tem que ser uma recapitulação parafraseada dos argumentos, ou seja, ela é uma recapitulação, porque você tem que relembrar o leitor, ou seja, recapitulá-lo da essência argumentativa que você deu, em especial
no seu argumento, no terceiro parágrafo. E talvez também fazer algum contrastezinho com o parágrafo segundo, né, ou seja, a opinião alheia, mas principalmente relembrar o leitor da essência argumentativa que você deu. Tudo bem? Sobre, então, o seu posicionamento sobre a questão. E tem que ser parafraseado, porque você não pode simplesmente copiar as mesmas palavras que você utilizou no corpo do seu texto. Você então tem que relembrar o leitor com suas próprias palavras, reescrevendo essas ideias com outras palavras suas. Caso contrário, você vai estar plagiando de si mesmo para ter uma contagem mais fácil de palavras, porque a sua produção tem que ter no mínimo 280, ou melhor, 250 palavras. Mas mais sobre isso daqui a pouco. E depois de você então fazer essa recapitulação parafraseada dos argumentos, você faz um posicionamento final direto. Ou seja, no frigir dos ovos, após a análise aprofundada feita e demonstrada aqui, esta é a minha conclusão. Este é o meu posicionamento final. Esta é a ideia que este dito posicionamento final direto dá. Agora, o que é o direto do posicionamento final direto? O direto é, como no caso da opinião pessoal dada no primeiro parágrafo, um posicionamento sem nenhuma justificativa, sem nenhuma outra exemplificação, sem nenhum outro aprofundamento que o justifique. Por quê? O corpo do seu texto, a sua argumentação, em especial no terceiro parágrafo, já justificam o porquê que você tem esse posicionamento final. Então, é direto porque não tem nenhuma exemplificação, nenhuma justificativa para ele, tudo bem? Então, vejamos aqui o exemplo. To conclude, limiting people's need for their daily commute may help control traffic problems to some extent. Então, aqui relembramos a essência argumentativa alheia. But other measures should be in place. A essência da sua argumentação pessoal. The government should encourage people to use eco-friendly mass transportation to tackle both bad traffic and pollution. O posicionamento final direto. Também conectado com a essência argumentativa dada por você no terceiro parágrafo. E assim temos o final da nossa dissertação. Veja então que não é uma dissertação muito grande. Como dito, você precisa de ter uma produção de no mínimo 250 palavras no IELTS Task 2, na dissertação do IELTS. Agora, você não pode praticar ter uma produção de 250 palavras cravada, porque você, no momento do exame, pode acabar ali na pressão não contando direito as coisas e fazendo com que a sua produção tenha, por exemplo, 247, 248 palavras. E, por consequência, você perde muitos pontos, porque você não respeitou as instruções. Agora, se você ir por outro extremo, que é fazer uma produção de, por exemplo, 350 palavras, saiba que existe uma real probabilidade de uma boa parte da sua produção nem ao menos ser lida. Porque, de fato, está fugindo muito das instruções. Então, você, de fato, precisa de ter somente um pouco a mais para, inclusive, não desperdiçar o seu tempo escrevendo coisas que nem ao menos vão ser lidas. E, no IELTS, tempo é o que você menos tem, não é? Então, o sugerido é 280 palavras. Ou seja, 30 palavras a mais do que a quantidade de palavras que as instruções te pedem para ter no mínimo. Agora, se você está fazendo o exame à mão, a sugestão é que você, então, no caso Task 2, faça uma produção de 35 linhas, considerando o tamanho normal da letra de alguém escrevendo à mão. Uma produção de 35 linhas dá aproximadamente algo em torno de 280 palavras, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas enfim, atinge acima de 250, tudo bem? E de forma confortável. Caso você esteja fazendo o exame à mão, ou melhor, no computador, aí você tem o counter, você tem um contador automático que te mostra. Mas caso você venha fazer o exame à mão, esta é a dinâmica que você segue, tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática writing. Muito obrigado.